Olá! Hoje eu quero fazer mais um episódio do meu diário de enfrentamento ao transtorno do pânico. Bom, eu fui diagnosticada com transtorno do pânico há um pouco mais de 2 meses e então eu comecei a terapia. O médico me orientou que eu começasse a terapia porque era preciso que eu buscasse de modo mais profundo a causa dessas crises, né? Ele disse que isso tinha uma causa no meu inconsciente que eu tinha que buscar para poder de fato superar essa doença. Então, além do tratamento com medicamentos, eu também faço terapia. E aí na terapia eu já vinha refletindo bastante sobre o que poderia ser essa causa, e na terapia a gente começou a trabalhar e a gente, eu e a minha terapeuta, nós acreditamos que a causa pode ser a minha inconstância profissional. E eu vou explicar isso para vocês entenderem. Veja, eu tenho 28 anos hoje, sou casada, e tudo começou quando eu saí do ensino médio e eu fui fazer o que todo mundo faz. Eu fui estudar, fui pra faculdade, fui trabalhar, fui fazer o que as pessoas estavam fazendo, que era o que elas diziam que era bom, que era o que a minha mãe dizia que era bom, que era o que o meu irmão mais velho fazia, e era o que tinha pra fazer. E naquela época, há mais de 10 anos atrás, o ensino superior ele estava naquele grande boom, assim, naquele grande auge, que realmente era uma boa opção. E era uma opção, era a mais viável também para a minha realidade e tudo mais. Então eu comecei a fazer a faculdade. Eu lembro que na época eu iniciei com um curso técnico, porque eu não queria ficar 4 anos na faculdade, porque eu sempre fui muito imediatista, ainda sou, né? E eu lembro que eu comecei com um curso técnico, mas eu não consegui nem terminar o curso técnico de 2 anos. E dali eu pulei para outro curso, iniciei, fiz 2 fases, também não terminei. Desse segundo curso eu pulei para o terceiro, fiz 2, 3 fases, também não terminei. E sempre tinha algum motivo, sabe? Ou eu não gostava, ou eu tive algum problema com algum professor, ou era muito caro e eu não estava dando conta de pagar. Sempre tinha algum motivo que eu usava, né? Então, como fuga do que eu estava fazendo. E a coisa foi se repetindo. Aí eu fiquei um pouquinho mais velha, comecei a trabalhar no setor público aqui da minha cidade e tal. Foi um tempo assim bem estável que eu tive, mas eu queria ser alguém. Eu queria ser alguém. E por estar no setor público, eu me identificava bastante com a área pública e tal. E eu comecei a pesquisar sobre concursos. Isso foi mais ou menos no ano de 2012. E eu comecei a pesquisar então sobre concursos e vi que era muito legal. Era muito legal, era uma área boa, eram bons salários, tinha estabilidade e tal. E eu pensei, eu quero tentar fazer concurso e tal. E aí na época, mas eu pensava que eu tinha que fazer uma faculdade. E aí na época eu fiz o Enem, naquele ano, passei no Enem, fiquei muito bem colocada, consegui uma bolsa de 100% para a faculdade de Direito. E eu pensei, meu Deus, agora eu consegui. E lá fui eu para a faculdade de Direito. Tinha uma amiga minha, que era uma amiga minha de infância, que inclusive é minha vizinha, e ela estava quase terminando a faculdade de Direito, e a gente começou e foi muito legal, e ela me deu muita força, e a minha família amou, porque eu tinha conseguido uma bolsa de 100% de Direito, e eu ia fazer a faculdade de Direito, nossa. Eu comecei a faculdade de Direito. Não demorou muito tempo para eu ter uma crise existencial na faculdade de Direito. Chegou um momento que eu não aguentava mais aquele lugar, eu não aguentava mais aquela faculdade, eu não aguentava mais os meus colegas, eu não aguentava mais os professores, mas eu não sabia o que estava acontecendo, mas eu tinha que sair de lá, e aquilo não era pra mim. E aí eu não sei te dizer se eu não aguentava, porque eu não aguentava mesmo tudo aquilo, ou se aquela repulsa que eu tinha criado daquilo tudo era mais uma fuga, porque aquilo não estava me fazendo feliz.
Eu olhava para aquela instituição, eu olhava para aquelas pessoas, eu olhava para o meu futuro e eu dizia, eu não quero isso. E eu larguei a faculdade. Foi, com certeza, na opinião da minha família, dos meus amigos, a maior loucura que eu fiz na vida. Larguei a faculdade de Direito, larguei a bolsa, larguei tudo. No terceiro semestre, eu larguei. Eu não aguentava mais. Eu ia pra faculdade e chorava porque eu não queria mais ir pra lá. Bom, depois disso, eu acabei tendo que sair da minha função pública aqui no meu município e comecei do zero. Fui trabalhar num supermercado e comecei do zero de novo. Mas eu sempre nessa busca de me adequar ao que a sociedade estava me oferecendo. Então, me adequar a uma profissão X, me adequar à faculdade Y, me adequar ao trabalho, me adequar a tal carreira. E eu continuava nessa busca. Aí, nessa época, eu conheci o meu marido, né, que é o Gabriel. Nessa época, a gente começou a conversar. Ele é uma pessoa maravilhosa. Ele é uma pessoa maravilhosa e quando eu conversei com ele, na época que eu tava largando a faculdade de Direito, eu conversei com ele, a gente já conversava. E ele me deu a maior força, ele é uma pessoa super humilde, ele não tinha feito faculdade, ele só tinha um trabalho comum. E ele disse, não, isso não quer dizer nada, se tu não terminar a faculdade, se tu não tiver ensino superior, isso não quer dizer nada, isso não determina nada e tal. Ele me deu bastante força, assim, foi uma pessoa que eu conversei muito naquele momento. E aí, logo em seguida, a gente começou a sair e começou a namorar. E quando eu comecei a namorar com o Gabriel, e ele é o homem da minha vida, eu me senti muito voltada para questões de família, para questões de relacionamento. Eu me conheci mais enquanto mulher, enquanto pessoa, e eu percebi que eu tinha dons para o casamento, para a família, que eu tinha sonho de ter filhos, coisas afloraram que eu ainda não sabia que existiam dentro de mim. E eu comecei a estar muito voltada para essa questão de filhos, de família, de crianças, e eu botei na minha cabeça que a minha missão era trabalhar com crianças. Aí o que eu fiz? Bom, então se a minha missão é trabalhar com crianças, eu preciso estudar para isso. Então eu vou começar a faculdade de pedagogia. Comecei a faculdade de pedagogia no ano de 2015. No ano de 2015. Comecei a faculdade, logo em seguida eu tive uma oportunidade de dar aula. Dei aula 1 ano, dei aula 2 anos, enquanto estava ainda estudando, fazendo a faculdade. Só que logo em seguida eu me casei, em 2015 eu me casei. Então, juntou tudo, juntou casamento, juntou faculdade, juntou uma nova profissão. E eu fiquei muito desgastada emocionalmente, psicologicamente. Foi aí, coincidentemente, que eu tive as minhas primeiras crises de ansiedade. Ainda não era transtorno do pânico. Então, assim, quando chegava no final do ano letivo, eu tava totalmente descarregada, estressada, cansada. Eu tinha que ir pro médico fazer tratamentos com medicamentos, sabe? Pra ansiedade e tudo mais, porque o ano letivo tinha sido muito difícil. Depois disso, eu comecei a achar que aquela profissão era muito difícil, né? Mais uma fuga. Aí, eu saí de novo daquela profissão. Então, eu larguei faculdade, porque eu ainda não tinha terminado. Larguei a profissão de professora. Pensei, a princípio eu não quero fazer mais isso, eu vou fazer uma outra coisa. Nessa época, o meu irmão também estava largando a profissão dele. E a gente inventou de colocar um negócio para nós, aqui na minha cidade. Ele veio embora de onde ele estava morando e a gente colocou um negócio juntos. A gente iniciou uma floricultura. Foi muito legal, a gente trabalhou muito, a gente aprendeu muita coisa, mas nós éramos inexperientes e imediatistas e a gente não conseguiu dar o tempo necessário para aquele negócio crescer. Eu me frustrei, 1 ano depois eu já estava frustrada, a gente também não conseguiu se entender enquanto sócios, o que não é fácil, tu trabalhar em família, é bem difícil, a minha mãe também estava no meio, então não dava certo. Logo em seguida, depois de 1 ano, eu já estava querendo sair da sociedade. De novo, eu estava
fugindo e estava voltando para a estaca zero. Depois disso, eu fiquei um tempo em casa, voltei a estudar para concursos, porque daí tu começa a buscar, né, de outras formas, outras possibilidades. Voltei a estudar para concurso, fiquei 1 ano e 9 meses estudando para um concurso, passei no concurso, mas ainda não fui chamada. Já faz 2 anos que eu fiz o concurso, passei no concurso, consegui o meu objetivo, que era ser aprovada num concurso, que era uma coisa que eu achava que era muito difícil e que eu não tinha capacidade, mas provei pra mim mesma e pra todo mundo ao meu redor que eu tinha capacidade, mas não fui nomeada. Então, assim, tipo, não adiantou de nada. Eu provei pra mim mesma, aprendi um monte de coisa, foi muito bom. Eu poderia ter continuado estudando e feito outros concursos, mas a gente sabe que aprovação e nomeação são coisas bem distantes. E aí eu tive que voltar pro mercado de trabalho, peguei um trabalho comum, comecei a trabalhar numa farmácia de atendente. Aqui na minha cidade eu conheço todo mundo, então é uma coisa bem simples pra mim. Aprendi ali o básico do atendimento, trabalho com pessoas muito queridas, é o meu trabalho até hoje, mas com certeza não é o que eu quero fazer da vida. Então, na terapia, a gente descobriu que o meu trauma, ele tá muito relacionado a isso. Porque, veja, eu olho pra mim e vejo que eu não consegui nada na minha vida profissional, que eu simplesmente colecionei fracassos, colecionei coisas que não deram certo, e quando eu penso que a minha vida profissional se resume a isso, isso me causa muita frustração, isso me causa ansiedade, isso me causa medo. E eu tenho quase certeza, e conforme a terapia vai avançando, a gente vai aprofundando um pouco mais, mas eu tenho quase certeza que as minhas crises de pânico, elas derivam daí. Porque, veja, é como se, como eu falei, eu olho pra minha vida profissional e eu vejo um total escuro. E quando eu olho pra trás, eu vejo apenas coisas ruins que aconteceram, eu vejo coisas que eu fiz que não deram certo, e eu penso, meu Deus, o que eu nasci pra fazer? Eu não nasci pra fazer nada? Sabe? Qual a minha paixão? Eu não tenho um dom, eu não tenho, eu não tenho uma profissão, então eu não sou ninguém. Mas na verdade, essa não é a realidade, né? Porque o que uma profissão diz sobre quem você é? Muito pouco. E na verdade, durante toda essa minha caminhada, eu comecei a perceber que eu realmente não queria essa vida. Que isso não se encaixava em mim. Eu estava tentando me encaixar na profissão, na cultura, no que os outros faziam, mas isso estava errado. Eu preciso encontrar algo que se encaixe em quem eu sou. Eu preciso criar uma profissão, eu preciso criar uma realidade, eu preciso criar uma forma de ter renda que seja, que se encaixe em quem eu sou, né? E isso é totalmente diferente do que as pessoas estão acostumadas a fazer. Infelizmente ou felizmente, eu não penso como a maioria das pessoas. E eu preciso agarrar a minha verdade. Eu preciso ter a coragem de dizer, eu não sou assim e eu vou viver a minha verdade. Eu vou criar a minha versão de profissão realizadora, eu vou criar a minha versão de vida realizadora, de vida verdadeira, e se eu tiver que fazer isso da minha casa, e se a minha vida for viver para o meu casamento, para minha casa e para os meus filhos, é isso que eu vou fazer. Não é verdade? Mas para isso é necessário muita coragem, não é fácil ter essa coragem. E a gente também precisa, nessa caminhada, se conhecer, porque o que eu faço na terapia é justamente conversar com a minha terapeuta e dizer, olha, eu penso assim, 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 sabe? Então significa que eu sou assim, assim, assim. E isso é bom pra mim. Isso aqui não é. Isso se encaixa em mim e isso não se encaixa. Então, por exemplo, não adianta eu ir pra faculdade achando que lá eu vou encontrar a resposta, porque aquilo não se encaixa em mim. Não significa que eu não preciso aprender, que eu não preciso buscar conhecimento, que eu não preciso me aperfeiçoar, mas sabe, de uma forma totalmente diferente, entende? Então eu preciso tomar posse da minha verdade, eu preciso tomar posse de quem eu sou de verdade, eu preciso saber quais são as minhas paixões
de dentro para fora e não de fora para dentro. Então é isso que eu tenho começado, né, nessa caminhada de autoconhecimento, nessa caminhada de desenvolvimento pessoal, nessa caminhada de terapia, e isso tem tudo a ver com as crises de pânico que eu tenho. Porque quando eu penso na minha vida, eu penso que eu quero muito mais do que eu tive até agora. E quando eu penso que a minha vida vai ser ter um emprego, fazer todos os dias a mesma coisa, esperar pelo fim do mês para receber o meu salário, para uma vez por ano conseguir fazer uma viagem, eu não quero isso para mim. Eu não quero isso para mim. Não é que isso é ruim, mas é que a minha versão de felicidade, ela é muito mais que isso. E mais ainda, eu não quero viver o mais apenas nos finais de semana, apenas uma vez por ano. Eu quero o mais todos os dias. Isso é a minha vida, isso é a minha versão de felicidade. E se eu não puder, isso vai me causar pânico, porque só de pensar nessa realidade, nessa vida quadrada, nessa vida presa, nessa vida acomodada, isso já me causa um horror, um terror dentro de mim. Então isso tem muito a ver com as crises que eu tenho, né, que eu acabei desenvolvendo. Pode ser que você também esteja passando por isso. Eu li um livro que fala sobre a vida intensa. E a vida intensa é justamente a vida que eu quero viver. A vida intensa é a vida onde você quer mais e você consegue viver o mais todos os dias. Mesmo que o mais seja acordar a hora que você quiser, mesmo que o mais seja ter tempo para levar o teu filho na escola, mesmo que o mais seja ter tempo para tomar café com uma amiga, sabe? Mesmo que o mais sejam coisas simples, mesmo que o mais seja a capacidade e as condições de bolar um jantar romântico com o teu marido, sabe? Mesmo que o mais sejam coisas simples, ou ainda que o mais seja ganhar muito dinheiro ajudando pessoas. Eu não sei qual é o mais, mas você tem que poder viver esse mais. Isso é uma vida intensa. A vida intensa que diz nesse livro é totalmente diferente da vida presa e da vida acomodada. Quem tem uma vida presa é a vida que eu ainda vivo hoje. É alguém que sabe que quer mais, olha, ela tem consciência que quer mais, mas ela tem medo, ela tem insegurança, ela tá travada porque ela não consegue dar o próximo passo porque ela tem medo. É o que eu vivo hoje. Eu vivo uma vida presa. Eu sei que eu quero mais, mas eu não tenho coragem de viver isso. E a vida acomodada são as pessoas que conquistaram o mais, de uma certa forma, mas elas estagnaram. E muitas vezes elas ainda não têm consciência de que elas podem mais. Elas estão acomodadas, elas estão estagnadas. E aí, em algum momento, elas vão, sabe? Em algum momento alguém vai botar uma minhoca na cabeça delas e elas vão começar a pensar, pois é, mas será que a vida é só isso? Ah, mas eu já conquistei tanta coisa, eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo. Então, eu não quero nem ter uma vida presa e nem ter uma vida acomodada. Eu estou indo atrás da minha vida intensa. E eu vou conseguir. Eu já fiz um propósito comigo mesma, com a minha terapeuta, e eu vou conseguir uma vida intensa. E é tão engraçado que depois que eu fiz esse propósito e comecei a minha terapia, eu já encontrei várias ferramentas que vão me ajudar a fazer isso. A terapia já é uma ferramenta. Eu tenho encontrado cada livro, cada filme, cada ferramenta que vai me ajudar a ser melhor, a ser mais autoconfiante, a ter mais coragem, a sair da minha vida presa e ir rumo à minha vida intensa. Esse livro eu quero te convidar a ler. Se eu não me engano, é O Poder da Energia, não lembro quem é o autor, mas você pode baixar na internet, fazer o download e ler esse livro totalmente grátis. Eu tenho certeza que vai fazer uma diferença gigante na tua vida. E eu vou continuar fazendo os meus episódios do enfrentamento, então, do transtorno do pânico. A gente se vê!
Tchau!